Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes dos temas emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com o psicanalista Shafik Gibeili. Shafik é teólogo, psicanalista, terapeuta Ayurveda e especialista em diversas técnicas integrativas e complementares em saúde. Acadêmico de gerontologia, orientou direta e indiretamente milhares de pessoas na prevenção dos quadros de estresse e no combate à síndrome de Burnout, por meio de seus materiais, mentorias online e intervenções integrativas. Várias pessoas já usufruíram pessoalmente das suas diversas técnicas naturais para prevenir e combater os desequilíbrios provocados pela vida moderna. É autor do livro Superando o Desânimo, da editora Nobel, e autor do programa de desbloqueio mental, o AVM, Antivírus Mental, como método preventivo e complementar aos tratamentos médicos e psicológicos para as comorbidades psicofísicas oriundas dos quadros de ansiedade, estresse e depressão. Essas técnicas não substituem o atendimento com médico e profissionais de saúde. Seja muito bem-vindo, Shafik. Muito obrigado, uma boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês, contribuindo com todo o seu público. Muito boa noite, Shafik. Nós temos uma pergunta inicial que fizemos em todos os programas, que dá o título ao nosso programa. Shafik, o que te move? O que move é a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar, o amor ao próximo através do serviço. A palavra terapeuta, ela vem do original teraf, que quer dizer aquele que serve e aquele que cura. Longe de tratar a cura como algo objetivo, porque eu não entendo as manifestações dos sintomas como doença, mas uma forma da gente se equilibrar no meio a tantos desafios e tantas exigências do dia a dia. O que me move é cuidar do outro. Muito bem. Quando a gente introduz o programa, Shafik, a gente sempre faz uma descrição da trajetória profissional, né, dos grandes publicações e formações e títulos. Mas a gente sempre gostaria de saber também quem é essa pessoa, né? Quem é o Shafik? É uma excelente pergunta. Eu sou filho de imigrantes. Meu pai é libanês, veio de Beirute, numa aventura pela vida, literalmente pela vida, porque ele se recusou a guerrear, ele se recusou a lutar, a matar conterrâneos, primos, por causas de questões partidárias, de questões políticas, de questões religiosas. Então, ele se aventurou para o Brasil e aqui ele fez a vida dele, teve o casamento, criou seus filhos, e eu sou fruto desse ímpeto, né, do imigrante. Família muito humilde, muito simples, e que, parafraseando Rubem Alves, ele disse, quando perguntaram para ele como que o senhor se tornou, né,
a um escritor, um psicanalista, e ele disse assim, eu sou o que sou porque tudo deu errado. Então, assim, o imigrante, ele não tem muito planejamento, ele não tem essa opção de ter a renda certa. Então, eu fui criado no se vira nos 30. Era uma hora restaurante, outra hora outro tipo de comércio, e eu acabei enveredando para o lado da psicanálise, da teologia, porque eu estava fazendo um tratamento de saúde com um grande e renomado psicólogo em Brasília, no Distrito Federal, e eu não tinha como pagar pelo meu tratamento, era muito caro. Então, eu paguei com o meu serviço. Enquanto eu prestava serviço, assistindo aquele grande mestre, professor Enoque Guimarães, in memoriam, né, nessa data, então eu acabei tendo a oportunidade também de estudar com ele. Ele investiu bastante em mim, a gente fez uma parceria grande no instituto dele, onde eu tive a oportunidade de estudar essa fascinante matéria do inconsciente humano. Ele também, como homem de Deus, além de psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia, ele também era teólogo e pastor presbiteriano, e eu acabei seguindo, vamos dizer assim, os caminhos dele, e criei gosto por isso, né? Saber do original, do latim, quer dizer sapere, que quer dizer ter gosto, né? Eu comentei isso, e ter gosto é exatamente você fazer algo que te dá sabor. E eu acabei me encantando por essa questão de cuidar do outro, de entender a mente humana, quando eu procurei me entender. Então, eu acabei me tornando um guia de pessoas que, às vezes, se perdem no meio do caminho, adoece no meio de tantas exigências, a família cria a gente com tanto amor, com tanto carinho, mas o mundo não nos recebe dessa forma, e eu tive que me preparar para lidar com os desafios do dia a dia. Então, me tornei quem eu sou, sobrevivendo no dia a dia. Não foi planejado. Foram as oportunidades que eu tive, da forma que eu tive condições de fazer, e sou muito grato por toda a ajuda que eu recebi e por todo o incentivo que eu recebi ao longo dessa caminhada. Shafik, você estava falando da questão do despertar o gosto, né? Que o Rubem Alves fala muito nisso, né? Do papel do educador é despertar o desejo, o gosto pelo aprendizado. Até ele faz várias analogias com a questão do cozinhar, né? Para ti, como podemos despertar esse desejo de aprender em nossos alunos? Todos nós temos um desejo infantil de ser amado, de ser reconhecido. E uma forma da gente ser amado, ser reconhecido, é sendo útil ao outro. Uma das grandes causas da depressão é quando a pessoa perde o senso de utilidade para si, para sua família e para o próximo. Então, quando você serve o outro, você encontra essa utilidade. E o professor, o educador, ele pode trazer para o educando, eu não costumo usar muito, aprendi a não usar a palavra aluno, que quer dizer alumen, aquele que é sem luz, e eu não acredito que as pessoas sejam sem luz, né? Ela precisa de um direcionamento apenas. Mas o que acontece é que ele precisa despertar no educando esse senso de utilidade com aquilo que ele está buscando aprender, seja desde o jardim de infância, até mesmo na faculdade, no mestrado, no doutorado. Qual a utilidade, qual a razão social daquilo que você aprende? Qual a aplicação prática na vida do outro? Muito bom. Shafik, você tem pesquisado muito sobre adoecimento laboral, tem se dedicado a isso, né? Em especial a síndrome de Burnout. De que maneira você vê essa situação laboral agora, nesse momento que a gente está vivendo?
essa síndrome, ela sempre existiu. Só que teve outros nomes, e em cada época eles mudam o nome, porque há uma máxima no meio comercial, vamos dizer assim, que quando você não pode ser o primeiro lugar numa determinada categoria, então você tem que criar uma nova categoria para ser o primeiro lugar nela. E aí muda-se muitas coisas, mas não há nada de novo debaixo do céu, nem acima da terra. Isso é bíblico e pode ser constatado facilmente. Então, assim, as coisas, elas só se renovam, né? Como a gente aprende em biologia, e nada se cria, tudo se transforma, né? Então, isso é uma máxima. Agora, nesse período de pandemia, assim, de modo geral, a gente pode observar o seguinte: há uma necessidade grande de nós termos alguma neurose. O Dr. Freud, por isso ele sempre disse que não era bom a gente falar em cura. Primeiro porque não tratamos de doença, quem trata de doença é médico. O psicanalista, ele vai tentar compreender o caminho da manifestação psicossomática de ideias conflituosas, tá? Então, partimos desse princípio. Mas o que acontece é que se nós estamos o tempo todo fora de casa, a gente reclama porque não tem tempo para ficar em casa, a gente quer ficar em casa. Se a gente está o tempo todo, né, faz um lockdown e está o tempo todo dentro de casa, a gente não aguenta ficar em casa, a gente quer ir para a rua. Você está o dia inteiro na rua. Então, aquele que está casado reclama porque está casado, o que está solteiro reclama porque está solteiro, né? O que está internado, ele reclama porque está no hospital em tratamento, o que está fora reclama porque não recebe internação, não tem tratamento. Então, nós precisamos de uma neurose, nós precisamos de um problema para poder reclamar, porque é isso que faz a coisa girar. É mais ou menos como nos redemoinhos, nos tufões, nos furacões. É preciso uma massa de ar frio, uma massa de ar quente, para fazer o ar se movimentar e se transformar em vento. Se a gente fosse conversar pelos termos do Ayurveda, nós temos o Akasha, que é o espaço, né, propriamente dito, que mantém as coisas no lugar, é por isso que cada planeta está onde deve estar, né, cada um da sua forma. Nós temos Vayu, que é o vento, vamos dizer assim, nós temos o fogo. Então, todos esses elementos, eles interagem e criam um movimento. O problema, ele é vamos dizer assim, um elemento fogo. Nós precisamos passar por esse processo de sofrimento para que nós entremos no processo de humanização. Então, eu gosto de ouvir muito o Pondé, e o Pondé fala que se nós... A pessoa que não sofre, ela permanece no seu processo de idiotização. Idiota, no original do grego, é aquele que não faz uso do seu poder político. Mas nós também poderíamos dizer que idiota é aquele que vive em torno de si mesmo. E quando você tem algum problema, você acaba buscando soluções e acaba evoluindo o outro também, porque você acaba se tornando guia daquilo que você superou. Na verdade, nós nos tornamos a pessoa que nós precisávamos em algum momento do nosso desenvolvimento. E isso, a síndrome de burnout, ela é esse excesso de desafios, de pressões, em que a pessoa não encontra um caminho, onde ela não respeita os seus próprios limites, não por perversão ou por masoquismo ou sadismo, né? O sádico é aquele que tem prazer na própria dor, não é um sadismo, mas é porque ele desconhece, é por ignorância, não é por má fé. E acaba entrando nisso como aquela pessoa que entra numa armadilha e tenta sair da armadilha, ela morre de exaustão. Né? Então, é o peixe fisgado pelo anzol. No legítimo anseio de levar vantagem, um peixe que morde uma isca vistosa,
aparentemente apetitosa, acaba levando uma fisgada e naquela luta ele se machuca, ele se dilacera, não é? E ali ele entra em exaustão. E assim somos nós. Somos peixes fisgados pelo anzol da nossa própria vaidade, desconhecedores dos nossos limites e que, ao tentar compensar essa desvantagem, a gente acaba entrando no modo de exaustão e então a síndrome de burnout acaba entrando. Mas do mesmo jeito que a gente entra, a gente também pode sair. A gente vai voltar a falar novamente sobre a síndrome de burnout ou burnout, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta sobre essa questão do sofrimento. Então, assim, por que tem pessoas que sofrem mais do que as outras? Tem pessoas, assim, que se a gente vai olhar no seu histórico, são só tragédias. Tem uma explicação nessa filosofia que tu adotaste? Por que tem pessoas, assim, que passam pela vida de uma forma, num fluir, numa forma mais leve? E tem outras que, né, desde o nascimento, só sofrimento. Porque tu falaste que o sofrimento faz parte, né, desse processo de crescimento, né? Faz parte do processo de crescimento, mas nós temos uma fase do nosso desenvolvimento onde nós desenvolvemos a perversão. A perversão é quando qualquer objeto ou qualquer ação que tem um desvio de finalidade. Isso seria a perversão. E, na perversão, eu vou tirar da finalidade do sofrimento. Por exemplo, nascer é sofrimento, crescer sofre, os ossos crescem, né? A pele estica. Então, há a dor do crescimento. E se a gente pudesse colocar um microfone quântico, ouviríamos os ossos estalando enquanto ele cresce, enquanto ele se desenvolve, né? Então, só que quando entra num processo de perversão, a gente as pessoas podem encontrar um ganho secundário no sofrimento durante alguma fase do desenvolvimento e aprender através do comportamento de que aquilo deu algum lucro. É a criança que, quando começa a chorar copiosamente e faz uma birra e ela vê que daquela forma, com febre, com dor, com algum tipo de sofrimento, em que ela reclama muito, ela recebe mais atenção. Então, ela vai aprender que, reclamando e mostrando o seu sofrimento, ela recebe a atenção, porque volta à realização de um desejo infantil, que é o de ser amado. Então, na linguagem do amor, ela pode entender que os cuidados a pessoa está dizendo que ama, e aquilo faz bem para ela. Isso num primeiro aspecto mais objetivo, dentro de uma perspectiva psicanalítica. Se nós formos enveredar pela teoria sistêmica, né, da exopsicanálise, da constelação familiar, nós honramos os nossos ancestrais. Então, há dentro de um macrocampo morfogenético em que nós honramos o sofrimento dos nossos ancestrais. Quantas pessoas que existem na linhagem de mulheres e de homens que chegou até você? Nos últimos 100 anos foram aproximadamente 3.200 pessoas, aproximadamente. Não é? Então, o que acontece? O que essas pessoas passaram para você chegar onde chegou? Para eu chegar onde eu cheguei? Né? Eu tenho tataravós que participaram de guerra, eu tenho prostitutas na linhagem de mulheres da minha família, né? Até Jesus tinha na linhagem dele, na linhagem humana dele, Raabe, por exemplo, de Jericó, quando os muros foram cercados, né? E os muros foram destruídos, somente a casa de Raabe não foi destruída, porque ela deu a suporte aos espias, né? Que tinham sido enviados, e então ali Raabe deu origem também. Então, nós temos prostitutas, nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos parteiros, nós temos bandidos, assassinos, na linhagem de parentesco nossa. Eu não estou falando de vidas passadas em relação à abordagem reencarnacionista, não. Eu estou dizendo o seguinte: o meu pai, o meu avô,
o meu bisavô, o meu tataravô, né? Tem assassinos, tem médicos, tem homens bons, homens ruins, tem padres, pastores, todo tipo de gente. Então, há uma espécie, dentro do campo quântico, de querer honrar aquilo. Então, se um ancestral meu deu muito prejuízo a alguém, parece que há uma tendência em eu compensar isso de alguma forma, né? Então, isso a constelação familiar vai trabalhar isso, a exopsicanálise. Então, isso dentro do campo quântico, é um pouco mais profundo, um pouco mais extenso. Seria buscar um equilíbrio? Um equilíbrio, é uma homeostase. Então, eu tenho que pagar as contas. Os orientais falam um pouco sobre karma. Karma quer dizer, escolha bem as suas ações, porque você não tem controle sobre os resultados. Certa vez eu conversei com uma pessoa que estava condenada pela justiça, e eu falei assim, puxa vida, mas que coisa chata, né? Você passar por tudo isso. Ele disse assim, o problema é a gente que puxa para a cabeça da gente. Então, a gente muitas vezes provoca aquilo que a gente sofre. Às vezes não, né? Então, assim, eu acredito que existe o sofrimento natural, faz parte do crescimento, do desenvolvimento. A gente tem que sair dessa bolha de fantasia do mundo infantil e entrar na vida adulta. A vida adulta é mais pé no chão, é realística, né? Por isso que muitas pessoas, muitos adultos, às vezes se recusam a deixar a infância, né? E quando a gente está jovem, quer logo fazer 18 anos. E quando a gente faz 20, 30, a gente quer voltar para os 17, 18, né? Então, na verdade, faz parte. A vida é como ela precisa ser. E algumas pessoas, professora Cida, ela tem uma habilidade de de olhar para uma janela mais favorável, enquanto outras ficam olhando para o passado. Se eu for olhar para o passado, eu tenho muitos fatos marcantes, desgastantes, depressivos, em que eu vou... Tem fatos bons também, mas geralmente a gente usa os ruins, não é? E as preocupações do futuro. Tem pessoas ansiosas que ficam o tempo todo pensando no futuro. Então, assim, é muito complexo uma resposta objetiva e é muito subjetivo. Por que que as pessoas sofrem? Por que que uma sofre mais do que a outra? Então, é preciso fazer uma investigação mais ampla para que a gente possa descobrir o sofrimento específico de cada um em qual área, mas sem a pretensão de eliminar o sofrimento. Você desenvolveu uma cartilha sobre a síndrome de burnout. No que consiste essa doença? Existem formas de prevenir? A gente pode perceber alguns sinais? Sim, tem os sinais, eles são gradativos, eles são muito sutis, eles são vários, eles são diversos e eles são difusos. Cada pessoa tem uma capacidade de resistência. Eu ouvi alguém fazendo uma proposta de uma dinâmica. Por exemplo, se cada um de nós segurarmos um copo com água com o braço esticado, alguns vão descer o braço antes do que outros, não é? E alguns vão chegar até a lesão, mas não desce o braço. Então, outros vão ficar naturalmente e não vão sentir nada. Então, qual é o preparo que cada um tem para o desafio que ele ou ela enfrenta? E aí cada um vai manifestar um sinal diferente. Então, um dos primeiros sinais é a irritação, é o mau humor. Os sinais mais sutis, eles normalmente são confundidos com as indisposições que normalmente nós temos. Mas é quando isso fica frequente e quando isso fica recorrente. Então, claro, todos nós, em algum momento, vamos ficar irritados com alguma coisa. Mas, às vezes, o estímulo é muito menor do que a resposta. Então, depende da forma como você reage. Por exemplo,
se a computador ou celular demorou 30 segundos a mais para abrir e a pessoa já quer xingar o celular, já quer jogar o celular na parede, né? Se a pessoa ela entra numa fila, tem 2 pessoas só na frente dela e ela sai esbravejando, e isso começa a ficar uma coisa mais difusa, isso está acontecendo na família, ela não tem paciência de esperar um ônibus, não tem paciência de esperar a vez dela, o telefone toca 2, 3 vezes, ela já quer desligar, ela não tem mais paciência, porque ela já está ficando no seu limite. Então, ela começa a se esquivar, a desviar das tarefas. Um outro sinal muito importante que o Dr. Fahrenhoff, do Rio de Janeiro, especialista em gestão do estresse, ele fala que é a perda da capacidade de comunicação. E isso, para o professor, por exemplo, é terrível. Então, ele começa a perceber que ele cai o rendimento dele. Quando você fala, e a pessoa não entende o que você falou e você não tem paciência de repetir. Então, essas coisas vão ficando mais enfáticas, mais repetitivas. É hora de parar, porque senão você vai entrar num processo de despersonalização, que é uma das 3 dimensões da síndrome de burnout. Então, a despersonalização é quando você perde as suas características particulares e pessoais, subjetivas. Então, você era uma pessoa alegre, você deixa de ser. Você era uma pessoa empática, você deixa de ser. Né? Então, como que você pode imaginar um professor, um advogado, um padre, um pastor, né? Um assistente social, um médico que não seja empático? Tanto faz a dor do outro e aquilo não te incomoda mais. Então, isso já é um sinal de você perceber, eu não estou me reconhecendo, eu estou diferente, eu estou impaciente, eu estou mais inseguro, parece que eu tenho que me esforçar mais para ter o mesmo resultado. Então, você percebe quando tem alguma coisa que está saindo do controle. De modo geral, essas são as manifestações mais sutis. Para ti, o que é ter qualidade de vida no trabalho? Qualidade de vida no trabalho é quando a pessoa ela tem os recursos necessários, quando ela é bem instruída, né? Valton vai falar sobre os 8 pilares da qualidade de vida no trabalho. Agora, assim, de cabeça, eu não vou lembrar todos eles, mas eu escrevi um artigo exatamente sobre ele. Mas, por exemplo, a remuneração justa e adequada está em 4º lugar. Mas a qualidade de vida no trabalho, em primeiro lugar, tem o reconhecimento daquilo que você faz. Então, que volta a questão do sonho infantil, do desejo infantil. E por que o salário, né, a questão da remuneração está em 4º lugar? Porque a criança ela não sonha em ser rica. A criança sonha em ser amada, em ser reconhecida. Ela quer ser alguma coisa na vida porque é o que o pai admira, é o que a mãe admira, é porque a família acha bonito. Olha lá, que soldado, olha que bacana, aquele soldado marchando. Ah, eu quero ser soldado. Olha que bacana, que o doutor fulano de tal, né? Olha, fulana de tal é professora, ela está na frente da sala de aula com tantos alunos, os alunos obedecem ela, respeitam. Ah, eu quero ser professora, eu quero ser professor, né? Então, em primeiro lugar está o reconhecimento. E o reconhecimento é quando a pessoa entende daquele outro aspecto que eu falei no início, que é o seu senso de utilidade. Né? E que alguns especialistas, Elton Maio, por exemplo, e tem um outro expoente da administração, Taylor, né? Taylor e Fayol, eles falam sobre a mais-valia. Então, eu ficaria constrangido de receber um valor por um serviço em que a pessoa reclamou. Outro dia, eu contratei uma pessoa para fazer uma pintura num apartamento, e essa pessoa foi de manhã, foi rápido,
e quando a tinta secou, ficou umas manchas. E aí eu fui pagar a pessoa e falei assim, olha, ficou umas manchas, eu preciso que você retoque, porque não ficou legal. E aí a pessoa ficou constrangida em receber aquilo, porque ela preferia o elogio e falar, olha, eu adorei, a pintura ficou ótima e tal. E então aquele dinheiro teria um outro significado. E isso, na constelação familiar, entre as ordens do amor, está o equilíbrio entre dar e receber. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. E no trabalho, é preciso ter esse equilíbrio entre aquilo que eu coloco para o meu subordinado, para o meu colaborador realizar. Eu preciso saber se ele tem capacidade técnica, se ele está num bom momento para realizar aquilo, se ele está seguro de fazer aquilo. Quantas pessoas rejeitam uma promoção porque não tem segurança? Porque muitas vezes não sabe exatamente o que é que ele tem que fazer. Ele não sabe. Então ele fica inseguro. Mas será que eu vou ser reconhecido por isso que eu vou fazer? Porque vão me dar uma tarefa que depois eles vão me criticar porque eu não fiz bem. Então, cadê o apoio? Na síndrome de burnout, uma das questões é exatamente isso, o trabalho exaustivo, e muitas vezes um chefe narcisista, ele pode ter um comportamento covarde, no sentido dele não demitir literalmente uma pessoa, por alguma razão, e coloque essa pessoa numa situação em que faça ela pedir demissão. Isso é uma covardia sem precedentes. E tudo parece muito favorável ao narcisista, que ele fala assim, puxa vida, eu dei a oportunidade da pessoa ser promovida, de ganhar mais. Não foi oportunidade nenhuma, ele vai parecer o bonzinho na frente de todo mundo. E o que o outro vai reclamar? Vai reclamar porque fulano me promoveu? Não, ele não pode reclamar disso. Mas o que está acontecendo subliminarmente? Está acontecendo que jogou ele numa panela de água fervendo. Isso não é oportunidade, isso é armadilha. Então, precisam os gestores de recursos humanos, precisam estar atentos a isso, em especial, periodicamente, fazer algumas avaliações, isso é uma sugestão, eu não tenho autoridade nenhuma para prescrever ou indicar, mas é uma sugestão para que os psicólogos eles possam, de alguma forma, sugerir que esses profissionais que estão na liderança, eles façam de vez em quando alguns testes para ver, né, certificar, e que não se trata de uma personalidade narcisista. E isso é um problema grave. É claro que não é só responsabilidade do chefe, não é só responsabilidade do ambiente, mas a pessoa também precisa se conhecer, porque às vezes é uma oportunidade de fato. Mas será que ela tem essa capacidade? Será que ela tem essa habilidade? E se não tem, ela vai ter os recursos necessários, o suporte necessário, o apoio necessário para realizar isso? Aqui em Capelinha estão pedindo 12 médicos. A prefeitura lançou edital, a Fundação Hospitalar lançou edital, 10 médicos para a Fundação Hospitalar, 2 médicos para a prefeitura. Salário de 14, 15, 16 mil reais. Não acho. Por quê? Por que será? Né? Porque muitas vezes, não estou dizendo que é a realidade daqui, porque eu não sou médico, eu não conheço. Mas eu estou dizendo o seguinte, num mundo em que se procura emprego, por que tem muitas vagas e não tem quem as complete? O que está acontecendo nisso? Né? Então, será que tem os recursos necessários? Será que tem uma remuneração justa e adequada? Será que o mínimo que eu fizer, eu vou ser reconhecido como forma de incentivo? As metas, os objetivos são claros? Isso é conversado? Existe a personalidade do grupo, né? O Dr. Freud falou da psicologia das massas. Então, quando muda uma pessoa dentro de uma equipe, muda a personalidade da equipe. Quem, às vezes, estava um pouco mais fluente, mais à vontade, agora fica retraído. Não é? Então, é preciso observar essa dinâmica que também é muito complexa, mas
extremamente importante. Essa era a briga de Taylor e Fayol com Elton Mayo. Enquanto Elton Mayo ele dizia que o ambiente favorece a produtividade, Taylor e Fayol ele sistematizou o chão de fábrica. Então ele coloca a linha de produção, que inclusive Charlie Chaplin faz uma crítica num dos episódios, né, em que ele está lá. Tempos modernos. Como que chama? Tempos modernos. Tempos modernos, que reflete muito bem isso. Que a cada época vem uma nova revolução comercial, industrial. Agora mesmo, nós que fizemos mestrado, doutorado, estudamos, quando a gente fala com um jovem de 16, 17, 18 anos da área de tecnologia da informação, a gente parece que não estudou nada na vida. É verdade. A nossa conversa está indo muito bem, Chafid, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Logo, logo retomamos nossa conversa daqui de onde nós paramos. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV, pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do psicanalista Chafik Jabeli. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre de assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Você é terapeuta Ayurveda. Nos fale um pouco sobre isso. Que bacana, é uma pergunta que eu amo responder. Ayurveda, que quer dizer ciências da vida, é as ciências da longevidade. É a medicina mais antiga do mundo. Existem escritos que remontam a 8.000 anos. E as pessoas sofriam tanto naquela região que elas clamavam a Deus sabedoria para poder lidar com as doenças. A expectativa de vida era muito curta. E então, conta a história do Ayurveda que anjos médicos desceram do céu e passaram um tempo na Terra instruindo os primeiros Vaidyas, que são os médicos ayurvédicos. Na Índia, por exemplo, a medicina, a primeira, lá, oficial, é o Ayurveda. Mas lá tem a medicina alopática, como nós conhecemos, né? A medicina hipocrática, que é essa da prescrição medicamentosa, que agora está num processo de humanização. Então, ali ela emanou influências, conhecimentos. E já naquela época eles tinham, inclusive, cirurgia plástica utilizando folhas, utilizando a simetria da natureza, para tirar moldes, para fazer, né, as cirurgias, aquela coisa toda. Então, depois nós temos a medicina egípcia, depois a medicina árabe, depois a medicina chinesa e depois, mais recentemente, a medicina alopática, hipocrática, de 2.500 anos. Então, uma foi emprestando ciências e foi emprestando conhecimentos. O Ayurveda ele divide em 8 disciplinas, 8 especialidades. Uma delas é da psiquiatria, e dentro da psiquiatria, ela trata, por exemplo, da meditação, do yoga, tá? E isso são práticas que muitas vezes a pessoa faz e nem sabe que vem do Ayurveda, né? Então, existe todo um processo de conhecimento. O Ayurveda, ele preconiza, e quero agradecer aqui o Dr. Aderson da Rocha, um dos mais renomados médicos alopáticos, ayurvédicos também, do Rio de Janeiro,
tem mestrado nessa área, doutorado também em ciência, em medicina da família, né? Ele que é um médico renomado com especialização fora, e ele foi o presidente da Associação Brasileira de Ayurveda aqui no Brasil, um dos primeiros que trouxe o Ayurveda para o Brasil, e com quem eu tive a oportunidade de ter as aulas, né? Fiz a formação lá com eles no Rio de Janeiro, depois quem pode procurar pela Associação Brasileira. E o Ayurveda, ela fala o seguinte, que para a gente ter longevidade, nós precisamos preocupar com 3 coisas, com a alimentação, com o sono e com a nossa sexualidade. Então, lá já com 6, 7 mil anos, eles já falavam da libido, mas não com esse termo que Freud deu mais ênfase. Lá eles chamavam de Kundalini, ou Kundalini. Então, que é uma energia de vida e que ela percorre canais chamados os shirotas, que na medicina chinesa eles chamam de meridianos. Quem faz acupuntura vai saber que existem os pontos. Então, no Ayurveda fala dos pontos marmas, né, dos shirotas, que são os canais sutis, e os pontos marmas, que são pontos onde se faz a acupressão, pontos de ligação de sistemas complexos no nosso organismo. Na medicina chinesa, isso é tratado como os meridianos, né, da acupuntura, da auriculoterapia, entre outras técnicas. E a alimentação tem a ver com o perfil biofisiológico da pessoa, que eles dividem em vata, pita e kapha, que é a junção de elementos, dos 5 elementos, cada perfil tem 2 elementos, e que formam um biótipo. A pessoa nasce com esse biótipo, ou biotipo. Ao longo do seu desenvolvimento, ela cria um fenótipo por causa do meio, por causa de uma série de coisas, e ela abre janelas do adoecimento. Esse adoecimento, ele tem 6 estágios sutis. O Ayurveda começa a tratar esses estágios desde o início, desde o princípio. A medicina alopática, ela vai tratar os estágios 5 e 6, que já é o da manifestação da doença. É aquilo que o exame acusa. Se eu fizer um exame de sangue e não der nada, não deu nada. Mas eu posso estar com eructações que, dentro de uma perspectiva, dentro da racionalidade médica ayurvédica, ela é um indício de agravamento de pita, que seria fogo. Então, daqui a um tempo, se eu não controlar a minha alimentação, o meu sono e a minha sexualidade no sentido mais amplo, no mesmo sentido da libido, que não está restrito à questão genital, então eu tenho a fluência dessa energia sexual dentro de mim para as coisas da vida, eu tenho prazer nas coisas da vida e também na relação sexual, então eu tenho uma vida mais longeva. Tá? Nós fomos feitos para viver pelo menos 120 anos sem o auxílio constante de interação medicamentosa, sem cirurgias, etc, etc. Mas a gente não vive isso com a qualidade que a gente precisa, com a longevidade que a gente precisa, justamente porque nós temos hoje o ar contaminado, a água contaminada, né? Nós temos o alimento contaminado, e não adianta tirar agrotóxico, não é por aí. Não adianta tirar isso. Nós precisamos ter outra cultura, mas os tempos modernos, como o Chaplin já criticava, não nos permite ter esse tempo de acordar, é o que eu falo, né, do Dinacharya. Então, nós, terapeutas ayurvedas, a gente faz a avaliação dos doshas, que são os perfis, os humores biológicos, a gente faz a leitura da pessoa, não é diagnóstico, não tem nada a ver com medicina, a gente não identifica doença, mas desarmonia dos elementos no corpo, que podem provocar aquela gradação do agravamento de certas doenças, de certos sintomas. Shafiq, eu quero voltar um pouquinho na tua resposta anterior ali, quando você estava falando da síndrome de Burnout.
do perfil do gestor narcisista. Como é que a gente identifica um narcisista? Quais são as principais características de uma pessoa narcisista? Então, o narcisista, uma das características principais é a falta de empatia. Ele é extremamente esteta, muito exigente. Ele é uma pessoa que ele normalmente poderia te dizer assim, ele faz a pergunta, quem é a pessoa egoísta? E ele mesmo responde, egoísta é todo aquele que não pensa em mim. Então, ele se coloca como o centro de tudo, ele normalmente é um centralizador, ele geralmente não confia em delegar um serviço. Não quer dizer que a pessoa que não delegue seja narcisista. A gente precisa ter cuidado com isso, porque eu não tenho condições médicas para fazer um diagnóstico de uma pessoa, para dizer esse é narcisista, é só um médico psiquiatra ou um médico especializado que poderá fazer o diagnóstico de uma pessoa com personalidade narcisista, também os psicólogos, tá? O que eu estou compartilhando são informações a título de conhecimento difuso sobre algumas características que são indícios, que podem ou não serem confirmadas através de um diagnóstico feito somente pelo profissional médico ou psicólogo. Então, normalmente, o narcisista ele tem essas características. Ele sempre está falando dele mesmo, ele sempre ressalta as suas potencialidades, ele sempre fica indignado porque as pessoas não o ressaltou, não o exaltou, né? Tá vendo? Olha, falaram lá de fulano, não lembraram de mim. Geralmente as pessoas são ingratas, ele não reconhece, ele não é capaz de agradecer pelo mínimo que ele recebe, ou pelo mínimo que uma pessoa consegue fazer além daquilo que ela não conseguia, né? Então, por exemplo, o inferno na Terra é a comparação e a cobrança. O narcisista, ele ama cobrar e comparar. Cadê aquele relatório que eu te pedi, professora Cida? Ah, você não fez? Não, porque aqui a última professora que estava aqui no seu lugar, ela me entregava isso com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Qual que é o seu problema? Você está tendo algum problema em casa? E aí ele vai, com base numa tentativa e erro, ele vai, assim, de uma forma muito perspicaz, tocar nas suas feridas. O que foi? Você brigou com seu pai? Você brigou com sua mãe? Ou você está com um problema em casa? Ou você... aí ele pode levar para o lado da sexualidade, ou ele pode levar para um lado da sua estética, ele vai sempre te ferir, ele vai sempre te diminuir. O narcisista, ele não consegue ter empatia, então ele não tem dó do outro. O narcisista jamais vai sofrer de burnout. Pessoas, só as pessoas... eu fico assim com receio, às vezes, de falar algumas coisas, pode ser mal interpretada, né? Mas, às vezes, a gente se torna mal, eu estou fazendo sinal de aspas aqui, nessa palavra mal, porque a gente precisa perder a empatia para a gente se proteger do meio. Que eles falam assim, a gente tem que colocar escudos, levantar muros, fortalecer a nossa coraça, porque a pessoa apanha tanto que ela acaba tendo que ser má, no sentido de perder empatia. Foi tão boazinha que tomaram dela. Mas isso, no narcisista, por exemplo, ele não sofre de burnout. Voltando um pouquinho para os tempos modernos, né? Eu tenho ouvido falar muito na doença da pressa, né? Na sensação de falta de tempo, de não ter tempo para fazer todas as coisas que tenho que fazer, de não ter tempo livre, né? De não ter tempo para estar com os filhos, para estar com a família, para entregar o relatório, né? De que forma a gestão do tempo e o tempo livre interferem, né, nessas síndromes? Na autodisciplina. A pessoa precisa fazer a sua agenda, ela precisa ter uma visão mais realista em relação ao seu tempo,
em relação às suas prioridades. E se coloca uma determinada prioridade, não tem problema a pessoa se envolver com atividades frenéticas e intensas, mas ela precisa saber por quanto tempo ela vai fazer isso. Então, vamos supor que a pessoa tem uma meta de casar, ou de construir uma casa, ou de fazer a viagem dos sonhos, ou de trocar o carro, ou fazer uma reforma, ou ter filhos, e ela fala assim, mas para eu fazer isso, eu preciso de X mil reais. Como que eu vou conseguir isso? Fazendo hora extra, isso e tal. Por quanto tempo? Por 8 meses. Ótimo. Mas eu vou pegar uma parte e vou investir em aulas de meditação. Porque ela precisa se fortalecer para enfrentar aquilo. Ora, se eu convidasse vocês para a gente ir para uma pesca em alto mar, porque acabou o alimento na terra e a gente precisa ir em alto mar pegar peixe, e cada um vai pegar da forma que consegue, e depois nós vamos dividir o peixe. Como que nós iríamos? Da forma que nós estamos vestidos aqui agora? Não. A gente teria que colocar capa de chuva, teria que olhar, né? A gente se prepara para isso. Da mesma forma que se prepara, por exemplo, para um casamento, para uma viagem. Então, a gente se municia de alguma coisa. E, às vezes, a pessoa entra num ritmo frenético e não sabe por que está correndo. Para você ter uma ideia como que o sistema faz isso com a gente, eu trabalhei 4 anos na Câmara dos Deputados como assessor parlamentar, inclusive com uma das pessoas que hoje é ministra do atual governo, aliás, saiu para concorrer ao cargo de senadora. E lá, na época, tinha uma propaganda de uma empresa de cartão de crédito, não vou falar bandeira, senão vou ser processado. Mas ela tinha uma propaganda que era assim, mostrava Veneza, uma escada no centro da cidade, Veneza, e colocava um ano, por exemplo, 2000, aí estava água no primeiro degrau, aí 2005, água no segundo degrau, 2010, água no terceiro degrau, aí depois aparecia assim, conhecer Veneza não tem preço. Tipo assim, Veneza está afundando, se você não for agora, acabou. Né? Então, olha aí, se a gente sai no comércio, tá lá, promoção. Né? Tem até aquela piada da pessoa que chegou com uma maleta de ferramentas em casa, e a pessoa falou, mas nós somos médicos, para que você está usando... Para que você comprou uma ferramenta, uma maleta de ferramenta, pelo amor de Deus, a gente nunca vai usar isso. Aí eu comprei porque estava em promoção. Era o último dia. E eu tinha que aproveitar. Quantas coisas nós temos para preencher os nossos vazios por causa disso? Por que, por exemplo, que no shopping eles colocam o chão de granito, escorregadio? Observem nos shoppings. Por que isso? Para que não haja pressa no caminhar, porque eles querem que a gente ande devagar para olhar as lojas. Mas quando você entra numa loja, ali tem uma música mais acelerada, porque existe um marketing em que faz com que dê aquele senso de urgência. Então, tem as placas assim, último dia, promoção, não sei o quê. Então, eles mexem muito com o nosso comportamento. E isso fica incutido. Né? E aí tem pressa para ter filho, tem pressa para arrumar um emprego, tem pressa para estar na escola, tem pressa para sair da escola, tem pressa para casar, tem pressa para sair do casamento, tem pressa para ter filho, tem pressa para ter neto. Tudo parece que tem um tempo certo. Mas qual é o fluxo de cada um? Qual é o fluxo que cada um dá conta? Né? E até que ponto eu posso entrar neste ou naquele fluxo? As coisas não precisam ser necessariamente boas ou ruins. Elas precisam ser conscientes. Então, o trabalho da psicanálise é ampliar a consciência do sujeito sobre aquilo que ele faz. Não é julgar, dizer assim, o que você faz está errado. Não é um trabalho de coach. É um trabalho de ampliação da consciência. Não tem problema você fazer o que faz, desde que você faça porque quer, com dolo, e não por culpa. Uhum. Você criou o método AVM, antivírus mental. Explique um pouquinho para nós esse método. Então, esse método é porque eu uni algumas técnicas da neurociências comportamental, muito da psicanálise que eu conheço, né?
também das terapias sistêmicas, da terapia de família, da constelação familiar, da teoria de Bert Hellinger, em que a pessoa ela precisa fazer a sua catarse. Esse foi o princípio da psicanálise, né? Ou seja, um método catártico desenvolvido primeiramente por Breuer, e depois Freud aprimorou esse método, que é o da limpeza da chaminé. Então, em nossas mentes, nós fazemos uma contabilidade emocional, em que nós vamos acumulando situações, emoções, em que não sabemos o que fazer com aquilo, ou porque não temos a palavra, ou porque não temos reação. Então, nós vamos acumulando, e isso se transforma em sintomas. Porém, quando a pessoa entra num processo psicoterápico, é muito comum que a pessoa precise se submeter às lembranças daquele evento traumático para fazer a ressignificação daquele acontecimento, daquela experiência. E ela busca, então, compreender. Esse é o maior equívoco, não é erro, mas equívoco, em que nós queremos compreender o que foi que aconteceu com a gente. E gasta-se muito tempo, muitos neurônios, muita energia, muitas emoções, querendo entender por que meu pai fez isso, por que minha mãe fez aquilo, por que meu tio isso, por que eu sofri aquilo, por que eu, por que, sabe? Por que comigo, por que assim, por que o mundo? E as pessoas querem entender, quando, na verdade, nós precisamos acolher. Aconteceu, está acontecido. Eu não posso mudar um fato. Eu posso acolher aquilo e prestar atenção no que eu faço para que aquilo não se repita. Então, o método AVM é um método que eu criei em que a pessoa tem a oportunidade de fazer a sua catarse sem precisar lembrar do momento traumático. Ou seja, eu reuni frases, palavras, em que normalmente alguém gostaria de ter dito no momento que vivenciou algo que foi vivenciado. Mas não são palavras, não podem ser palavras de vingança, não podem ser palavras depreciativas. Então, ele não cria uma briga. Eu já vi terapeutas fazendo a pessoa, dentro do psicodrama, por exemplo, a pessoa que foi ofendida, aí ela coloca um boneco na frente dela e agora ela vai xingar aquela pessoa. Porque ela foi ofendida, agora ela xinga o outro. Isso não é legal. Isso não tem produtividade. Pode ser até uma forma de desabafo. Mas há uma diferença muito grande entre romper uma barragem e drenar uma barragem. Mariana foi rompida, porque rachou o muro que segurava, que continha aquela água, e mágoa são más águas, que são aquelas águas, né, aquele fluxo de coisas acumuladas. Eu não posso romper aquilo. Então, não adianta eu fazer alguma pessoa sugeriu, certa vez, fazer a vasoterapia, em que a pessoa vai no vaso sanitário e começa a xingar e falar palavrão e tudo mais, depois dá descarga e vai embora. Não é assim que funciona. Então, eu não posso fazer essa compensação aflorando em mim o que há de pior em mim. Os meus monstros. Eu tenho dentro de mim uma pessoa que é irascível, não é? Que ela aflora ali o ímpeto, o impulso de morte, pode aflorar em qualquer um de nós, porque isso faz parte da nossa sobrevivência, inclusive no ato sexual. Depois também é muito interessante abrir um parênteses aqui, questão da sexualidade, a gente romantiza muito, mas se ali não tiver a violência romantizada, não é ato sexual, tanto que a maioria dos palavrões são agressivos, né? Então, o ato sexual é a agressividade. A gente romantiza para sublimar ele. Mas nem tudo a gente consegue fazer dessa forma. Então, tem a palavra certa, o jeito certo, o ritmo certo, e eu coloquei isso no método, em que a pessoa vai passar pelas fases da vida. Eu reuni 20 anos de experiência de atendimento, daquelas queixas mais comuns,
em relação a cada fase importante da vida e experiências comuns. Então, o que você diria se você tivesse passado por aquela experiência? E, normalmente, a maioria passou pelaquela mesma experiência. Que ótimo, Chafik. Desculpe te interromper. Não, ótimo. A conversa está excelente. Adorei o nosso aumento de consciência, mas o nosso tempo se encerra. E a conversa foi tão interessante que nós temos umas 8 perguntas no nosso roteiro aqui que nós tivemos que eliminar. Né? Quero agradecer. Costumo falar demais. Não, falou o tá necessário. perfeito. Né? Então, nós queremos muito agradecer a participação do psicanalista Chafik Jabeli. O Demove vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Muito obrigada pela tua presença, Chafik. Te ouvir sempre é um privilégio, são muitos aprendizados. O nosso programa ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 6 da tarde, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência. Até semana que vem.